Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo aqui uma revisão sobre propriedades coligativas. Esse assunto está relacionado com o assunto de soluções. Então, a gente vai estudar os efeitos coligativos que são provocados pela adição do soluto não volátil a um solvente. Então, se você tem água, que é o solvente universal, e adiciona um sal, por exemplo, ou açúcar, você modifica as propriedades do solvente. Como é que vai modificar essas propriedades? É uma dessas quatro aqui, que são as propriedades coligativas. Eu tenho um efeito tonoscópico, que é a tonoscopia, que é uma diminuição da pressão de vapor pela adição desse soluto. Eu tenho um efeito ebulioscópico, que é o aumento do ponto de ebulição. Eu tenho um efeito crioscópico, que é a diminuição do ponto de fusão. E eu tenho um efeito osmoscópico, que é a pressão osmótica exercida pelo solvente através de uma membrana semipermeável. Tá? Então, são esses quatro fenômenos aí, essas quatro propriedades. Então, a tonoscopia é uma propriedade coligativa que há quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente. Então, a pressão vai diminuir, porque vai haver interação das moléculas ou íons aí do composto, do soluto, com o solvente, e vai dificultar, né, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então vai diminuir a pressão porque vai haver interação das moléculas aqui. Então a tonoscopia é a diminuição da pressão máxima de vapor. Um outro efeito relacionado com as propriedades coligativas e também está relacionado com a tonoscopia, pode ser explicado pelo mesmo fator, né? É a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição pela adição do soluto. Então você tem água pura, por exemplo, ela tem o ponto de ebulição a 100 graus. Se você adicionar uma certa quantidade de sal, o ponto de ebulição vai aumentar, vai passar de 100 graus. Então vai demorar mais a encontrar o seu ponto de ebulição, que é explicado pelo mesmo fator da tonoscopia. Você tem uma relação aí, a interação entre as moléculas do solvente e o soluto, o que dificulta a sua mudança de fase. A crioscopia é também uma propriedade coligativa, só que agora é com ponto de fusão. Você diminui o ponto de fusão do solvente. Então, por exemplo, a água pura tem o ponto de fusão 0 graus Celsius. Se você adiciona glicose, sacarose, uma certa quantidade, né, você verifica que o ponto de fusão vai diminuir. Aqui diminuiu para 0,93, menos 0,93 graus Celsius. Se você adicionar uma quantidade maior, de glicose, essa temperatura vai diminuir ainda mais. Então é diretamente relacionada à quantidade. Por exemplo, aqui está menos concentrado e aqui está mais concentrado. E você tem uma mudança no ponto de fusão. Então, quanto mais você adiciona, mais diminui a temperatura de fusão na crioscopia. E a osmose é a passagem do solvente para uma solução menos concentrada ou mais diluída para uma solução mais concentrada, menos diluída, com o objetivo de igualar as concentrações. Você vai passar o solvente e quando você aumenta o solvente, você vai diminuir a concentração desse lado aqui, porque você vai adicionar mais moléculas aqui do solvente, tá? Então a pressão osmótica justamente é a pressão exercida por esse movimento aqui das moléculas do solvente, tá? Bem, essa foi a revisão aqui dessas quatro propriedades. A gente volta na próxima com mais questões e mais revisões aí sobre os conteúdos de química. Até mais.